Estamos ao vivo. Pode começar, João. Eu não consigo falar assim que vai vendo aqui. Doidinho. Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aí. Vamos começar nossa conversa aqui, né? Sobre o assunto do CMS-ST. Boa tarde, galera. Muito bem-vindos a mais uma live da DataC. Paulo Marcos, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eduardo também, boa tarde. Bem-vindo. E pessoal que está aí, por favor, vem dando suas boa tardes, oi aí, vem se apresentando aí. Boa tarde, Ezequiel. Boa tarde, Danilo. Sejam muito bem-vindos, galera. Hoje o tema da nossa live, mais uma vez, é o ICMS-ST, o novo decreto, né? Que saiu ano passado. E estamos aqui hoje com um convidado especial que, além de profissional da área, é também professor, né, da universidade. Então a gente tem certeza aí que tem muito conteúdo para ser trazido para a gente hoje. E queria dizer para vocês também que estamos com uma aquisição nova, a gente está usando um microfone novo hoje, então dá um feedback para a gente aí do... O que é isso? Dá um feedback aí pra gente, galera, do áudio, se ficou melhor, como que tá, se o microfone foi uma boa aquisição, se não foi. Sejam muito bem-vindos aí. Lídia, boa tarde. Afasta um pouquinho aqui. Aparecendo meio demais. É isso aí. Saiu? É bom? Galera, dê um feedback pra gente do áudio. Aqui, mas saiu. Saiu. Tá bom. Bom. Tá. Show? Tá bom. Tá ok a câmera? Tá legal? Tá bom, tá pegando os três. Vamos lá. Boa tarde, Alcione. Queria pedir pra vocês aí que estão ao vivo com a gente agora, que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí pra você receber nossas notificações quando a gente fizer lives, quando a gente lançar algum conteúdo novo. E a Daiane falou aqui, boa tarde, o som está ótimo, então a gente acertou aí na aquisição. Melhorou bem, Muito né, bom. E deixem suas perguntas aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica para o Paulo Marcos, específica para o Eduardo, que são os dois técnicos aí do nosso dia. Deixem suas perguntas, a gente vai deixar um tempinho no final para responder. E assinar o canal, mas que, Eduardo? Sugestões aí de conteúdo que vocês querem ver nessa live. Sugestões de convidados que gostariam de ver nessa live. Então hoje a gente está tendo o Paulo Marcos aqui, mas com certeza na nossa região tem outras pessoas muito capacitadas para participar com a gente aqui. Então deixem aí suas sugestões de conteúdo e convidados que vocês gostariam de ver aqui. Lembrando, pessoal, a gente terá uma próxima live, dia 26 agora de março, né, na próxima terça-feira, nesse mesmo horário de 12h30, né, apresentando a última parte da nossa live, que é a parte funcional realmente do processo todo. Então hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com o Paulo Marcos, né, uma pessoa já especialista já no tema, já na parte fiscal, então acho que vai ser possível a gente indagar bastante situações aí, discutir vários pontos relacionados que às vezes não foi abordado, né, Paulo, no último encontro, né, e que com certeza hoje vai ser possível a gente explanar também e já dando gancho já para a próxima terça-feira a gente poder mostrar o conteúdo na prática. Exatamente. Então assim, a gente está numa série de 3 lives aí do ICMS-ST, as novidades para esse ano. Então, quem não assistiu a live de semana passada também, se quiser se inteirar depois e assistir, ela está gravada no nosso canal. Fiquem à vontade. E a próxima, hoje é o bate-papo com um especialista aqui, o Paulo Marcos. E na próxima live, o Eduardo vai estar trazendo tudo para vocês do sistema, abrindo telas, mostrando todo o processo, como que faz esse processo todo da melhor maneira possível. Então, fiquem ligados aí. Acho que a gente pode começar. Eu gostaria só de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, a DataC que vem abrindo mercados e abrindo, não só mercados, né, mas abrindo situações que a gente fala assim, mas em Ubá, Zona da Mata, é questão de enculturar, né? Isso tem que ser considerado aqui. Muito obrigado pelo convite. Sendo o primeiro é mais difícil, a gente sabe disso, né? Depois as coisas vão... Mas é importante também que a gente tem uma galera boa seguindo aí, tô vendo as pessoas que estão dando um oi aí, é uma galera que sabe, que acompanha o dia a dia dos departamentos, então peço também que vão mandando as perguntas, interagindo, porque a gente caminhe e construa junto esse expediente aqui. Muito bom. Boa tarde aí para quem está entrando, Rosane, Kelly, Cristiano, Thaís,
Alcione, sejam bem-vindos, Eliane, Janaína, sejam bem-vindos e vamos começar. Eduardo, começa aí com o que você planejou pra gente. Sim, a gente estava, né, conversando nos bastidores, né, preparando nosso bate-papo. Então a gente achou interessante voltar um pouco nessa questão, né, do conceito, né, da substituição tributária, porque eu tenho conversado com algumas pessoas, com contadores, e não tem às vezes ficado claro, né, essa questão do conceito da definitividade da SP. Então acho que é interessante, né, antes de a gente poder realmente pontuar essa questão da adesão realmente de fato, né, a gente tem uma base, acho que um pouco mais clara, né, sobre a questão como aconteceu, né, ali do tempo, né, da questão da definitividade do projeto da substituição tributária, para que a gente possa evoluir nesse raciocínio e aí sim, né, começar a pegar os cases, né, que a gente tem também às vezes aqui com o Paulo Marcos, que a gente teve também, e poder evoluir essa parte depois da parte prática, né, do sistema como um todo. Show de bola. Penso eu que a gente tem, para falar de substituição tributária, o próprio nome diz substituição tributária, alguém pagando imposto para outro alguém, né? A gente tem que lembrar que essa brincadeira começou em Minas Gerais, né? Lá atrás, na década de 90, quando o secretário de Estado era, o que agora há pouco tempo perdeu a eleição para o Zema, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas ele era secretário do Aécio Neves e fez começar todo o esquema, de forma embrionária, todo o esquema da substituição tributária. Em Minas, nós estamos no berço da ST. Depois, todo mundo gostou da brincadeira a nível de fiscalização e seguiu. Outros pontos importantes. 2000, vamos parar cronologicamente falando, em 24 de outubro de 2016, quando o STF determina que o que acontece com a substituição tributária? Nós temos uma indústria, vou hipoteticamente citar uma indústria, que vende para todo o restante da cadeia. Ela vende para o atacado, por sua vez vende para o varejo, pode ter varejos, né? Mais de uma empresa nessa cadeia, e chega no consumidor final, mais conhecido como nós, né? Então, o que acontece? Quando a indústria vende, porque é importante citar isso, a indústria vende, os demais revendem. Isso faz uma diferença boa. Tá? Quando a indústria vende, ela paga o imposto da operação própria dela. Se ela me vendeu essa caneta a R$1.000, ela vai pagar imposto sobre R$1.000. Só que a ST diz o seguinte: indústria, você deve pagar o seu imposto e também das operações subsequentes até chegar ao consumidor. Só que para fazer isso, você não vai usar R$1.000. Você vai usar uma outra base, que pode vir por PMC, no caso das drogarias, pode vir pelo MVA, que é o caso da maioria das empresas, né? E aí esse MVA agrega esse valor. Ao invés de R$1.000, se fosse 50% de MVA, 1.500. Pagaria sobre 1.500. E aí o Estado entende ou entendia que esse 1.500 era bastante. Pagasse isso, 1.500, e até o final da cadeia estava definido o imposto, o ICMS de toda a cadeia. Aí vem o STF e diz o seguinte: a partir de 2016, ele abriu a possibilidade dos estados colocarem suas legislações próprias, dizendo o seguinte: olha, esse 1.500 não é definitivo mais. Agora, o STF dizendo em 24 de 10 de 2016, agora, se o contribuinte vendeu menor do que 1.500, ele tem direito a uma restituição. Por quê? Porque ele pagou imposto sobre 1.500, mas vendeu sobre o valor de 1.200. Então ele teria direito de receber uma restituição sobre essa diferença. Naquele momento, falou-se em restituição e nem de complemento. Aí vem a questão, o que parece ser bom, né? Parece ser um direito adquirido até, mas na frente virou restituição ou complemento. E aí chegamos agora a dezembro de 2018, onde o Estado de Minas, outros estados já se reportaram a isso, onde o Estado de Minas fala o seguinte: ó, beleza, 1.500, no caso, no meu exemplo da caneta, não é o definitivo mais. Agora vamos fazer uma conta aqui comigo? Se você vender a 1.200, eu te dou a restituição. Mas, se você vender além de 1.500, nós vamos querer o complemento. Aí nasce todo o preâmbulo que você comentou. Fica claro, então, dessa forma, né, que a definitividade partiu de uma definição do Supremo, né? Sim. Em relação a favor dos contribuintes, né? Que estavam... A primeiro momento. E aí o Estado, no segundo momento, ele
a partir do momento que ele passou a dar esse direito à restituição, né, ele também observou também o direito dele, como arrecadador, né, de poder também exigir o pagamento complementar dessa diferença. Exatamente. Então, se tornando uma via de mão dupla, né? Perfeito. Onde muitas vezes, né, dependendo da situação, né, vai haver tanto a parte de valores a restituir e valores a complementar dentro da mesma competência, dependendo da periodicidade, né, desse varejista, vamos dizer assim. E o interessante é o seguinte, que financeiramente é entendível. Agora, e o operacional para chegar nesse interessante ou não interessante? Exatamente. Porque uma coisa é o financeiro. Se me falar que vai me dar restituição, eu vou querer toda hora. Agora, o que eu tenho que fazer para ter essa restituição? Ou para saber se é bom ou não? Aí entram algumas dificuldades, já a burocracia estatal e etc. Às vezes o custo que você vai ter no operacional para levantar esses valores não compensam o valor que você vai restituir. Perfeito, perfeito. Muitas vezes você vai ter que ter capacitação de funcionário, né? Ou até um novo funcionário. Um novo funcionário, né? Não só o que você tem instrutor hoje também não seria suficiente para atender essa demanda, né? Isso. E outra coisa também que a gente percebe, né, conversando com os contadores, a gente tem isso a gente tem vivido isso, né, na prática, né, com a questão da venda fora do estado, né, quando o atacadista, né, não se realiza o fato gerado, a presunção, né, daquela operação, que a burocracia ela é muito grande, ou seja, cada vez mais o governo dificulta, uma vez que você tem o direito à restituição, né, que ele precisa praticamente rever toda a sua vida nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, para que ele possa te ceder esse direito, né. E existe também aquele medo comum de fiscalização em si, né? Exato. Mas se eu pedir isso, vai me fiscalizar. Tá, mas eu trabalho em cima desse conceito, que nós não podemos ter medo de fiscalização. Lógico, todo mundo tem algum tipo de teto de vidro. Isso é fato. Nós não estamos aqui para contar sua historinha bonitinha, né? Claro. Mas, se você tem razão e tem tem embasamento, tem entendimento, tem que colocar isso tudo na balança. É uma balança operacional, financeira e de risco também. Sim, eu acho que por isso que é importante realmente, né, a gente, aproveitando esse momento, né, de se abrir uma possibilidade, né, de um benefício fiscal, onde dentro de um estudo realizado, né, de maneira bem precisa, você pode realmente ter essa visão, né, de realmente ter um benefício fiscal e, consequentemente, né, melhorar suas receitas financeiras e tudo mais. Eu acho que isso se torna cada vez mais importante esse planejamento, né? E não simplesmente a gente entender do lado negativo da proposta, né? E sim ver como uma oportunidade também, exatamente. Interessante, hoje eu presto consultoria para empresas, né, que tem o setor contábil, e também para escritórios de contabilidade. Perfeito. E em um escritório de contabilidade, conversando com um colega contador, eu falei assim, rapaz, a gente tem que correr para optar para todo mundo pela definitividade. Eu falei, calma, vamos conversar sobre isso. Vamos discutir a relação, né? Exato. Então, assim, tem que ver realmente o quanto é interessante financeiramente, para ver o risco, a dificuldade que você disse, o esforço operacional, para aí saber o risco que tem. Porque hoje, num primeiro momento, isso não é aqui, em vários lugares, né, em outras situações, todo mundo está correndo para optar pela definitividade. Até entendo que seja uma reação. Toda ação tem uma reação. Perfeito. Então teve a ação de toda essa dificuldade, teve o governo dizendo que agora não, a gente pode optar por esse ano, que é anual, né? Exato. E aí teve a reação todo mundo correr. Mas espera aí, ainda dá tempo, nós estamos falando de 24 de abril, ainda dá tempo de você se destacar e mostrar para o seu contratante e para a empresa que você presta consultoria e contabilidade, ó, nós estamos fazendo um trabalho diferenciado, fizemos essa apuração, junto com a empresa, lógico. Não pode assumir esse risco e responsabilidade sozinho. Um parênteses aqui de uma coisa que eu sempre gosto de falar. A DataC tem trazido muito essa visão de que o contador deve se valorizar muito. Sim. A gente na DataC tem uma visão de um respeito, uma admiração muito grande pelo contador. E a maioria das vezes, quando surge algo novo desse tipo, o que acontece, a primeira reação que o contador tem é criticar o governo, reclamar do que tem acontecido e sair correndo e falar, não quero isso mais. E, na verdade, é uma oportunidade. Eu acho que o ideal nesses momentos é encarar essas situações que o governo coloca pra gente como oportunidades, pra gente mostrar o real valor da profissão e mostrar que você é diferente dos outros que estão aparecendo por aí. Ficam brigando por preço e praticamente se prostituindo no mercado. Então, eu acho que esse é o momento de você aceitar uma coisa que é bem complicada que o governo tem colocado diante da gente e você se posicionar como um profissional diferenciado.
é até difícil, né, eu falar dessa situação específica, mas eu quero citar um exemplo, que é o seguinte. Nas aulas, aula de graduação e pós-graduação, eu sempre comento com os meninos, que sempre um ou outro vem perguntar o seguinte: professor, é verdade que a profissão contábil vai acabar? Uhum. Toda hora aparece um perguntando isso. Mas assim, acabar, não. Porque o contador, ele é o responsável pela sustentabilidade da empresa. Ponto. Só que ele tem que assumir isso. Exatamente. Porque assim como ele é responsável pela sustentabilidade, e aí eu não estou falando nem de média, que média hoje em faculdade é 70%. Quem está 70% é média. Uhum. Né? Tem que ser além da média. Exatamente. Agora, ele também pode ser responsável por um erro ou outro. Estou falando erro, não é o cara querer errar. Né? Ninguém quer errar. Todo mundo erra. O empresário erra muito. Uhum. E o contador está ali dando suporte. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco disso, mas eu vejo que hoje em dia as pessoas têm mudado muito a visão. Tá? Hoje em dia, a gente, por exemplo, a gente consegue ver em UBA já uma pós-graduação em inteligência fiscal. Existe em UBA. Então, isso aqui é outro conceito. Lógico, não menosprezando isso. Mas não é só fazendo a apuração de simples nacional, lucro privado, presumido real, não é só isso. É algo além. E a gente tem que explorar isso. Exatamente. Eu acho que o contador, por exemplo, que simplesmente faz uma apuração, deve estar indignado com essa questão aí do novo decreto, porque vai dificultar a apuração que ele faz. Uhum. Ao passo que se ele estivesse preocupado com uma consultoria, com entregar um serviço de qualidade e trazer uma diferença para a empresa que ele está prestando a consultoria dele, ele ia encarar isso como uma oportunidade de trazer benefícios para o cliente dele. Então, ele não ia simplesmente reclamar do trabalho. Sim. E só pontuando, talvez para fechar esse comentário acerca do profissional, né? Hoje eu estava pensando, eu estava em Rio Pomba no início, pela manhã, e vim para cá. Eu estava pensando como é mais fácil ser consultor sendo contador. Sim, com certeza. Assim, o contador, os contadores, eles devem assumir isso. Porque a contabilidade, hoje, do jeito que está hoje, tá? Essa questão de pensar, ser uma contabilidade muito mais humana do que exata, entendeu? Ela te dá uma oportunidade de mercado muito grande. Sim. E os contadores têm que assumir isso. Eu acho que é muito bacana e com isso a classe vai aumentar a valorização. É uma coisa que eu tenho a acrescentar sobre esse assunto. Tá? Sempre presta um papel e uma caneta que eu vou começar a anotar as perguntas aqui antes que fique difícil. Pessoal, eu vi aí ó, que já começaram as perguntas, desculpa. Então, ô, Cristiano, eu vou anotar aqui sua pergunta, caso ela suma aqui da minha tela, e no finalzinho a gente responde tudo, beleza, galera? Mas vão mandando aí para que a gente tenha conteúdo para bastante tempo aí. Bom, só acrescentando, Juliano, sobre esse ponto abordado agora, eu também entendo da seguinte forma, que acho que está ficando muito dinâmico, né, o dia a dia do departamento fiscal, né, em relação a essas obrigações acessórias que estão surgindo, né, estratégico, né? Estratégia também. Eu acho que mais do que nunca, né, é necessário o alinhamento da profissão da contabilidade com a parte técnica de TI realmente, né, dos softwares, das soluções que são empregadas na empresa. Porque só assim que vai ser possível realmente extrair, né, de maneira mais precisa, né, essas informações e realmente passar, né, esse feedback tanto do conhecimento técnico, né, que nós temos, por exemplo, na solução, como o conhecimento também teórico e a prática que o contador possui. Então, acho que são duas formas que a gente tem hoje, né, de ter essa mudança realmente, né, de mindset, mas também alinhado com essa questão da colaboração, né, entre as partes, né. Porque a gente tem conversado, a gente tem, né, tido isso muito presente hoje na nossa estrutura, hoje de nossa carteira de clientes, né, onde os clientes realmente têm trago para nós, né, desenvolvedores, uma necessidade visando o aumento da produtividade. Então essas ideias, né, que surgem no dia a dia do escritório são sempre muito bem-vindas para dentro do software, porque o software está em constante evolução realmente, assim como a própria legislação também sempre sai coisa nova. Então a gente coloca isso como uma coisa importante, porque o processo é repetitivo, né, Paulo? Então eu já trabalhei com escritório de contabilidade também durante 2 anos também, né, antes de eu entrar na DTC. Então, assim, eu trabalhava na parte fiscal, inclusive. Então, assim, eu passei um pouco dessa vivência, eu me recordo naquela época ainda, muito tempo atrás já que eu não sou muito novo também, que era um serviço maçante. Então, uma vez que você conseguir levar isso para dentro da sua solução, né, de sistema, consiga também realmente otimizar esse processo, isso tudo vai ficar mais viável, realmente. Sim, exatamente. A questão é que hoje a gente tem que, de fato,
usar dessas dificuldades para tornar oportunidades. Eu acho que Perfeito, a palavra certa, correta é essa. Oportunidade realmente se apresenta para todos, né? É tirar o foco do problema e olhar para a solução, né? Tem um livro, eu esqueci o livro agora, mas é um livro, salvo engano, do Paulo Vieira, que ele diz que você tem, tudo que acontece, a Lídia está ela vai lembrar disso. Tudo que acontece é 10% da situação. O que você faz, a sua reação é 90%. Exatamente. Enfim. Muito boa a colocação. Cara, vocês vão falando aí que eu tô prestando atenção. Ah lá, o poder da ação. A Lídia respondeu tá aí. vendo? Eu sabia que ela Aí. sabia. Aí, eu vou convidar o Paulo Marcos dando até indicação de livro, tá vendo? O poder da ação do Paulo Vieira. Inclusive, já presenteei pessoas com esse livro, mas nunca li. Eu ganhei de presente. Legal. Muito bom. Bom, então, Paulo, retomando a questão do nosso raciocínio, né? A questão do como funcionou essa questão do conceito da definitividade, né? Certo. Então, se eu entendi também de maneira correta, né? O que se apresentou agora no decreto de 1º de março, né, pelo Estado de Minas Gerais, foi a possibilidade de uma adesão aos modelos da definitividade novamente. Exato. Veja só, lembrando um passo atrás, dentro daquela cronologia, que nós paramos em dezembro de 2018. Perfeito. Ainda no governo anterior, né, onde ele emitiu o decreto dizendo que a partir de agora, então, você teria que observar e fazer apuração. Se daquilo que você comprou com ST, se você vendeu a maior ou menor, e pedir ressarcimento ou pagar o complemento, certo? Teve um alvoroço, teve logo ali, depois que o pessoal pegou, leu, se atentou, viu vários cursos e de fato tomou posse da situação, aí viu que era quase, segundo, né, na nossa cabeça, quase impossível fazer aquilo. Né? E aí veio o governo na última hora, para variar, né? E falou o seguinte, beleza, então olha só, o decreto está valendo, porque eles estavam brigando, a questão de classe, estavam brigando para que se extinguisse o decreto, para que se anulasse o decreto. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi um alívio, vamos colocar assim, para as empresas varejistas também. Então o que o governo disse? A partir de março, vocês, varejistas, isso é importante citar, vão poder optar pela definitividade da base de cálculo. Ou seja, aquela caneta a 1.500, você, contribuinte, vai dizer se você quer fazer a sua conta para saber se você vendeu ela a 1.700 e pagar o complemento, ou se por acaso vendeu a R$900 e quer a restituição, ou se durante esse ano, porque essa opção é anual, ok? Este ano, essa primeira opção vai até dia 24 de abril, mas anualmente, todos os anos, a empresa tem que colocar a sua opção até dia 20 de fevereiro. É preciso fazer uma reafirmação da É sua anual, adesão. exatamente, é anual. Então a empresa vai falar, você quer fazer essa conta e fazer todos os prognósticos, pode ser que em algum ano específico para ela seja interessante. Perfeito. Depois, ano que vem, ela volta pela definitividade. Tá? Ou se você quer de fato não brincar disso, tá? Fala, não, vai continuar do jeito que está, ano que vem a gente vê. Aí entra a grande maioria dos nossos contribuintes, vem fazendo isso. Tá? Ou vem pensando em fazer isso. É porque eu percebi aqui, Paulo Marcos, que houve uma pergunta sobre uma dúvida, né, sobre a questão da como estabelecer a base de cálculo, né? Agora que a gente está concluindo esse raciocínio, né, da definitividade, do conceito, né, e a questão dos prazos, né, para poder fazer a adesão, acho que a gente poderia começar a retomar um pouco essa parte do entendimento, né, poder se atingir esses valores, né, que são as variáveis envolvidas nesse processo todo. Perfeito. Assim, se não me engano foi o Cristiano, né, Juliana? Você quer ler a pergunta dele, por favor? Tenho dúvida com relação à base de cálculo utilizando a média ponderada, uma vez que não é obrigatório informar essa base de cálculo na nota fiscal eletrônica. Antes, posso só dar uma adendo? Então, gente, esse foi até um tema que a gente abordou na live de semana passada, que é o seguinte, realmente existe uma dificuldade, né, Paulo, de se estabelecer essa base de cálculo gerada pelo substituto tributário, né, que seria as indústrias, né, na maior parte dos casos, exatamente, que fez a retenção desse imposto, né, e o recolhimento dele, para que chegue no momento, né, do varejista, né, quando for realizar realmente a operação de venda ao consumidor final, na maioria dos casos, né, ao consumidor final, que se tem esse lastro desses valores, né, uma vez que a cadeia pode se alongar em mais de um substituído.
Então, assim, a gente tem conhecimento, né, de que no próprio, a parte técnica da nossa escola eletrônica, né, ela já existe uma previsão hoje, né, que até, inclusive, aquele vídeo que a gente deixou divulgado na nossa última live, né, que é um vídeo lá do CRC de Minas Gerais, onde a palestrante, né, a Cristiane, se não me engano, Ferraz, ela aborda esse assunto, porque é necessário hoje que para que esse mecanismo, né, que existe dentro da nossa escola eletrônica lá, onde o seu substituto inicialmente, e depois os substituídos envolvidos na cadeia, eles consigam encaminhar essa base de cálculo retida, repassando a informação, claro, mesmo que o valor, mesmo que o CST já seja, por exemplo, 0,60, que é um já recolhido anteriormente. Então, assim, é possível sim, né, que a gente tem percebido, que essa informação chegue até o último elo da cadeia, uma vez que o processo automatizado, assim, que os próprios atacadistas, né, e os varejistas no final da cadeia solicitam dos seus fornecedores essas bases de cálculo que já foram definidas já nos processos anteriores, nas cadeias anteriores. Esse campo existe na nossa escola eletrônica, XML, não é obrigatório, mas ele existe. Ele não é apresentado hoje no DANF, né, visualmente, mas ele faz parte do contexto do XML, e na verdade a nossa escola eletrônica é considerada o XML realmente. É interessante, só completando, é interessante esse tempo de 2019, ou pelo menos esse tempo até abril, para você fazer um checklist do que você precisa para que isso funcione. Para depois você falar se é bom ou ruim. Porque vamos supor que você consiga, pelas suas ações, fazer tudo, fazer apuração, você vai encaixar uma data ali dentro do mês que você cronologicamente vai ter o seu expediente, tá, mas aí você não tem informação. E aí você não faz nada. Então, assim, eu já confirmei com alguns clientes a situação de que, Paulo, tá vindo aqui no XML. Beleza, o outro não está vindo. Peraí, então vamos começar com o outro fornecedor e a gente tem que organizar para que isso funcione. Fato é que existe, mas a dificuldade hoje, e quando a gente falou da questão do contador pensar a nível de assim, resolver os problemas, é que ele tem que pegar e fazer contato rápido e exigir que isso venha, para que ele possa fazer um bom trabalho. É porque a gente tem o entendimento que tem sobre essas informações, né, que estão contidas no XML da nossa escola eletrônica, que elas estão hoje em caráter facultativo. Sim. Elas não têm uma obrigatoriedade de serem apresentadas, né, para que isso chegue, essa informação até o último elo da cadeia. Então, assim, acho que cabe realmente, né, aos contadores orientar realmente os empresários, no departamento de compras, por exemplo, para que passe a validar essa informação, né, na entrada dessa mercadoria no seu estabelecimento, exigindo de fato realmente as informações já totalmente digitalizadas. Que isso vai realmente viabilizar o processo de maneira mais clara, né? E eu vejo como ponte o setor comercial. Perfeito. Porque é o seguinte, às vezes o contador, isso acontece, tá? Eu estava conversando isso um dia desse. O contador é tido como chato, como burocrático, mas na verdade a gente está traduzindo a necessidade do governo. Né? Então, assim, talvez um elo para isso, só que tem que ser muito bem conscientizado, é a área comercial. Se você é do comercial e está comprando do fornecedor, você já está ciente disso, que isso traz um benefício para a empresa, você vai falar com o seu fornecedor que você precisa da informação. Costuma ser muito mais efetivo do que o contador depois que a nota foi emitida. Né? E é uma questão também de tato, de você saber conversar bem com o seu fornecedor, porque ele já tem essa informação. Sim. Ele precisa ter essa informação para fazer a apuração do imposto dele, que ele vai ter que recolher. Então ele já tem informação, não custa nada para ele colocar isso na nota que ele está emitindo. Acredito que seja uma necessidade de transição. Isso. Daqui a um tempo, todo mundo vai precisar ter, senão não vai conseguir. Né? Então seja uma necessidade de transição, mas é uma necessidade. Tem que vir no XML, no DANF de fato não aparece, e a gente sabe que o DANF não é o documento oficial, é um documento auxiliar. Só a representação mesmo, né? Perfeito. O XML é o documento oficial. Ele tem que vir ali para que você consiga fazer as suas apurações agentes. Bom, tendo esse entendimento, né, sobre essa questão dessa informação, já tem como ela já chegar através da cadeia, né, Paulo? Em relação a que o governo te estabelece duas formas de poder estabelecer essa base de cálculo, né? Acho que é importante agora sabendo, né, que uma vez que esses valores, né, de base de cálculo estão à disposição, né, para poder se atingir esse valor, é uma forma que pode ser realizada, né, todo o gerenciamento da apuração. Sim. Mas uma vez que você não tem esse valor à disposição, né, ou seja, não é possível mensurar esses valores,
o governo te permite você fazer através do levantamento em estoque, né? Através do custo médio ponderado. É interessante falar que ele te permite, né? Porque parece que... Ontem eu estava em São Francisco do Glória, depois de Mirador. Perfeito. Aí eu vim e levei uma multa. Ultrapassando, eu tinha uma carreta a 10% na minha frente, 10%, Né? 10 quilômetros na minha frente, eu virei o quebra-mola e fui embora. Na minha frente está uma coisinha da Polícia Federal. Na frente, ele só mandou encostar. Aí o cara me parou e falou, você tá bom? Vamos. Peguei os documentos e falou, te multei porque eu vi você passando ali no quebra-mola. Falei, eu falo que ele... Eu passei mesmo. Aí eu virei para ele, e qual que é o valor? Ele falou, não, é 190. Mas eu podia te multar 1.700, porque fora da faixa, tipo assim, ele deixou por 190. Parece que eles são bonzinhos. Eu tô errado, não tô falando certo não. Claro. Mas o cara, gente boa, quase que eu tive que agradecer ele por me multar. Mas é o caso do governo. O governo deixou a gente fazer uma média. O que o governo queria? O que ele quer que está no decreto? Ele quer o seguinte, meu amigo, você vendeu isso aqui, vai lá, pega a nota fiscal que você comprou e olha o preço. Preço de venda e preço de aquisição aí com a base recolhida. Olha a nota. Pergunto eu para vocês que estão vendo aí. Todos conseguem ter essa organização? Não estou falando do contador, estou falando da empresa, tá? Que é um eixo. Tudo funcionando. Todas as empresas conseguem hoje falar assim, ó, vendi esse copo, foi da nota fiscal tal, X tempo atrás. É um pouco difícil hoje. Perfeito. Então, o governo deixou, que nem o cara da multa lá, que a gente fizesse uma média. Por quê? Porque ele sabe que hoje as empresas têm que encaixar uma transição, uma organização como o do XML, com a base. Então ele deixa usar uma média ponderada para que neste instante a gente comece a acostumar com a ideia de como fazer, e aí pode ser que depois ele complique um pouco mais. Mas Exato. hoje ele deixa, entre aspas, com todo bom humor dele, a gente fazer essa média. Até aproveitando a questão de um case, né, que a gente tem, né, porque nós temos já esse processo de restituição já acontecendo, já num cliente nosso atacadista, a gente está até conversando sobre isso. Inclusive, ele acabou de dar boa tarde aqui pra gente. Pois é. Boa tarde, Cléber. Boa Estamos tarde, falando de Cléber. você aqui, ó. Não morre tão cedo. Então, assim, a gente tem essa vivência de como que funciona, né, na prática, né, já diretamente com o fisco, né, toda essa validação dessa base de cálculo, uma vez que ela é estabelecida através do seu estoque inicial no início do mês. Então, assim, a gente tem percebido que é um modelo complexo de ser atingido, Sim. por questão da demanda, né, de informações que é necessária para chegar a esse valor, e toda uma parametrização do sistema. Mas, sim, o que é necessário nesse momento é que realmente seja feito um levantamento de estoque realmente da empresa, primeiramente, né, para você, independente se você teve acesso a essas bases de cálculo da substituição tributária na aquisição da mercadoria ou não, você vai realmente optar por levantar a sua base de cálculo, né, projetada em cima do seu estoque, para que ela seja base para para a comparação direta das operações de venda subsequentes ao início da competência. Então, assim, a gente conseguiu, né, chegar a esse entendimento e essa validação junto ao fisco dessa maneira. Então, acredito que quando os nossos contadores, contribuintes forem realmente de fato implementar a solução, né, isso vai ficar cada vez mais claro, realmente, essa evolução, né, ou seja, a ficha técnica do produto, né, a ficha de controle de estoque desse item, né, a evolução dele durante a competência, qual que é a variação dessa base de cálculo, porque ela, uma vez estabelecida no início da competência, ela não vai se manter até o final dela, provavelmente, porque o conceito, né, do custo da base de cálculo, do preço médio, né, ponderado, né, da base de cálculo, ele vai se variar de acordo com a negociação dessa mercadoria na aquisição dela e na questão da movimentação durante a competência. Eu não vou aprofundar muito aqui sobre a parte de cálculo, não, porque acho que é o tema da nossa próxima live, né? Para a semana que vem a gente vai apresentar realmente na prática, esses valores e essas simulações, onde a gente vai poder enxergar perfeitamente a variação, né, a oscilação desses valores de base de cálculo e sendo confrontado diretamente com o valor da venda na operação de saída. Perfeito. Então, assim, vai ser possível fazer uma apuração de fato, tanto da restituição quanto do complemento. É interessante só citar que dentro dessa burocracia que a gente vem falando, que existe, né, e que é uma oportunidade, não é só um problema, o próprio Estado às vezes se vê sem conseguir nos orientar. Exato. E isso é um problema nosso da classe, porque antigamente a gente tinha algumas orientações, as consultorias fonadas eram mais agudas, eram mais pontuais. Hoje em dia existe uma dificuldade que é a minha opinião, tá? Que de muito assim,
você faz a consulta e eles colam uma parte da lei lá e pronto, acabou. A E você interpretação é interpreta. por sua conta. Perfeito. E o Estado também passa por isso. Cria-se a necessidade legislativa, cria-se a ideia, a lei. Agora, como colocar em prática? Um pequeno exemplo, o bloco K, não precisa falar mais nada. Exatamente. Tá, mas vamos lá. Acho que a gente falou, não respondeu uma pergunta dele. Então, mas eu Eu acho tô com a sensação de que a gente não respondeu a pergunta dele. Exatamente. Mas aí, Repete a pergunta dele. Cristiano, né? A pergunta é a seguinte: dúvida com relação à base de cálculo utilizando a média ponderada, uma vez que não é obrigatório informar essa base de cálculo na NFE. Na verdade, ele já falou, não é obrigatório informar ainda. Então, suponhamos que não tenha esse dado. Como que vai ser o uso dessa média ponderada aí? Eu acho que seria bom dar alguns exemplos, alguma coisa desse tipo. Mas eu comentei, Juliana, depois você pode até acrescentar alguma coisa, Paulo, como tem uma matemática envolvida no estudo, o que a gente pode colocar aqui é que, assim, baseado no seu estoque no limite da competência, você vai projetar a sua base de cálculo do ICMS-T, correto, Paulo? Baseado no MVA definido pela legislação, né? É isso que eu ia explicitar. Uhum. O projetar aí é o quê? Você não tem o dado, ele falou aí, né? Exatamente. Não tem o dado. Se você não tem o dado, a mercadoria você conhece. Exatamente. O NCM você conhece. Se você tem o NCM, você vai no anexo 15 e vai entender qual que é a MVA. Através da MVA, você vai começar a chegar no que você pagou pelo que você comprou. Ali você vai ter, nem que seja projetada, tem que ter um cuidado com esse projetada, um número do que você fez na entrada para comparar com a saída. Exatamente. Mas tem o Danilo de Carvalho Torres Neto, ele mandou um comentário aqui pra gente, que é o seguinte, parece que dá uma explicada nisso. Tratando-se de operação de contribuintes, a informação do ICMS-ST é obrigatória, de acordo com o artigo 37, anexo 15, inciso 2, em informações complementares da nossa fiscal eletrônica. Tá. A base de cálculo do ICMS-ST é obrigatória no campo informações complementares da nota. Não tenho dúvida disso. Agora, quem faz isso? Todos? Entendi. Isso aí eu não tenho dúvida. Apesar de ser obrigatório, as pessoas não fazem. Tipo, não existe uma punição meio que definida para isso, tipo, para quem não Se o cara não respeita. fizer, quem que vai levar a pior? Você que não consegue calcular a sua cadeia pra gente. Entendi. Não tenho dúvida que é obrigado isso aí, ok. Mas a gente precisa alinhar que de fato venham. Por exemplo, como é obrigado, se você é um comprador e está comprando alguma mercadoria que é ST, e se você vai, naquele momento da sua compra ali, ser um não contribuinte, ser um usuário final, é obrigado você informar para o seu fornecedor, para que ele não cobre ST, mas cobre às vezes pelo convênio ou protocolo a diferença. A maioria não informa. Então a questão é essa, é a prática. Porque essa observação citada pelo Danilo é interessante porque a legislação realmente já prevê isso. Sim. Só que a própria legislação também, no decreto, cita que uma vez que você não tiver isso à disposição, você poderia optar pela média ponderada. Conhecendo os contribuintes que ela tem, né? Exatamente. Então ela já te dá essa possibilidade. Sim. É importante, gente, a gente deixar isso também registrado aqui, é que a gente precisa estabelecer um processo automatizado para que isso possa ser executado. Porque a gente está tratando, às vezes, aqui de uma empresa que tem uma movimentação razoável de notas fiscais. Sim. Então, uma vez que a informação está textual, na informação complementar, você ter que digitalizar essa informação e ter que processar elas, a chance de você ter um erro operacional é muito grande. Então, a gente está falando de um processo automatizado, onde você vai ter, se o seu fornecedor te encaminhar essa base de cálculo através do campo de XML próprio, essa informação, ao ser importada pelo sistema, né, vai ser já armazenada na memória de cálculo, e essa memória de cálculo da nossa cálculo de entrada já vai ser utilizada no confronto do levantamento das notas fiscais de entrada anteriores para se estabelecer essa média. Uma vez que a gente não consegue ter esse lastro dessas notas fiscais, o governo então entende que você pode fazer através do levantamento do seu estoque. Pelo menos no primeiro momento, né? Exatamente, Porque acho que quando realmente essa informação, né, dentro do XML começar a se tornar uma informação um pouco mais conhecida, né, e divulgada, acho que o processo vai se encaminhar realmente para esse lastro mesmo, do que daqui 2, 3 anos eu vou ter uma escrituração do documento de entrada mais completa, com toda a sua memória de cálculo. E através dali eu não precisaria mais, talvez, fazer através do levantamento do meu estoque. Ou até o Estado começar a multar quem não está colocando XML. Exatamente. Resolve também. Exatamente. Porque acho que essa necessidade de colocar a informação de XML se apresentou talvez por essa definição do Supremo. Sim. Então é uma maneira de se viabilizar o projeto, mas não foi definido como obrigatório. Então, uma vez que é facultativo, né, você vai ter dificuldade de adesão às vezes, né, de chegar em um grande número de contribuintes.
Exatamente. A Simone, claro, também fez um comentário aqui, o seguinte: vamos ter que trabalhar junto aos restaurantes, bares e padarias para que esses clientes entendam como funciona essa lei. Aí é o seguinte, os clientes entendem a parte mais difícil às vezes. Porque assim, não mais difícil no sentido de menosprezar os clientes, não é isso? Mas pelo seguinte, o cliente, ele vai querer vender. Eu costumo dizer isso em alguns momentos. O cliente está ali para dar vida ao negócio. Perfeito. Existe um negócio funcionando e a empresa é a burocracia desse negócio. Então o negócio tem que funcionar. E às vezes ele está tão focado no negócio que ele esquece da empresa, burocraticamente falando. Sim, com certeza. E aí nós, contadores, consultores e atuantes da área, nós precisamos pegar isso, conscientizá-los, né, Simone? Importante isso, e traduzir isso para eles. Se você mandar o cliente, você tem que assistir uma live de 1 hora falando disso, ele vai... Eu acredito que a maior tarefa hoje, eu acho assim, o maior desafio do contador é exatamente traduzir objetivo. De forma objetiva e clara para o cliente dele o que ele realmente precisa. Para ele não ficar com a ideia de que ele precisa só ficar passando informação e não saber exatamente para que são essas informações. Acho até interessante algumas estratégias. Por exemplo, dia 27, eu acho que é quarta ou terça-feira que vem, tem um escritório de contabilidade de Guidoval que está juntando os clientes dele lá, e eu vou lá falar 1 hora para eles sobre isso e nossa escola eletrônica. Do consumidor final. Exatamente. Inclusive a DataC vai estar presente também. Bacana. Vai estar presente, vai ter uma funcionária nossa que está à frente desse projeto nosso de NFCE lá na DataC. E o nosso comercial também, mostrando quais são as nossas propostas para o NFCE. Mas aí é algo que você consegue ali, sem ficar massacrando o cliente, falando, eu avisei. Exatamente. Eu avisei e aí o cliente também, lógico, aquele mais conservador, mais metódico, vai procurar. Agora, se quiser falar 1 a 1 e tal, é um pouco complicado. É uma estratégia, vai. Exatamente. O João Paulo também fez uma pergunta aqui, eu acho que a gente poderia responder a pergunta dele, e depois eu queria focar, o Paulo Marcos, naquela questão que a gente conversou antes. Você passar meio que um checklist aí de algumas informações que devem ser levantadas para que você chegue a uma conclusão racional sobre a adesão ou não à definitividade do DST. Da base. Então, vamos lá. A pergunta do João Paulo é a seguinte: quando apurado o crédito, não posso deduzi-lo no saldo devedor do ICMS próprio e no saldo devedor de ICMS e ST entradas? Veja, nós temos fatos geradores diferentes, né? O que traz um decreto é o levantamento do crédito e do complemento, se for o caso, uma emissão de nota e um recolhimento ou um ressarcimento em situação distinta, não pelo ICMS próprio, a princípio. Sim. Até me corrija se eu estiver errado, você que está mais inteirado. Mas sim, são fatos geradores diferentes. Tá? O próprio decreto cita isso. Mas, por hora, a gente não pode misturar os fatos geradores, não. Entendi. João Paulo, entendeu? Se ficar alguma dúvida, pode mandar pra gente. João Paulo também pode nos ajudar lá, responder. Pode nos ajudar lá, porque no decreto tem uma partezinha que cita isso. Eu não lembro literalmente agora. Tá, João. Perfeito. Então vamos lá. Eu queria ver com você, Paulo Marcos, se você pudesse dar pra gente aí, resumidamente, algumas informações que são importantes pra gente levantar para chegar a uma conclusão racional mesmo de que vale a pena para a empresa, se aderir à definitividade da ST ou não. Tá. Primeira coisa a pontuar que são casos totalmente isolados e específicos. Uma regra não funciona a toda situação. Né? Por exemplo, eu tenho um cliente clientes, até mais de um, que é o segmento de calçado. Tá? Dentro daquela loja de calçado, ele tem um produto que é ST. Eu nem sabia que existia isso, tá? Você deve saber. É maquilagem, não é maquiagem, maquilagem para perna. Isso é ST. Sim. É um único produto. Não sabia. Não sabia, né? Não sabia que tinha maquiagem para perna e nem que ela era ST. O maquiagem para perna, agora o ST que me intriga, tá? A questão do ST, lógico que não vale a pena para ela, né? Ainda que seja fácil, porque é um produto, mas se a gente for olhar o que ela entra, ali ficou muito claro para a gente. E por quanto ela sai, a margem é por quê? Porque esse produto, esse específico, maquiagem para perna, não é um produto fim da comercialização. É aquele que a gente costuma chamar de boca de piranha, que eles falam, que é aquele produto que chama a venda de outros.
Então, assim, nesse caso específico não é interessante. Mas para isso a gente teve que fazer o quê? Com esse produto? Conhecer o fornecedor. Aí, como disse o nosso amigo Danilo e o outro, buscar por quanto foi pago o ST da entrada. Ah, mas aí eu não tenho. Se eu tiver, já ajuda bem, né? Se eu tiver isso no XML. Ah, mas eu não tenho. Então nós vamos ter que, seja projetar, buscando o MVA dentro do anexo 15, ou seja, fazer o contato com o fornecedor. A partir de agora ele informar isso para a gente. Comparando isso ao preço de saída. O preço de saída eu tenho total domínio dele. Sim. Tem que ter, é o mínimo também, né? Tem que ter. E aí fazer aquela apuração unitária ali. A questão que tem produtos numa amplitude, né? Eu vou ter produtos com ressarcimento e produtos com recolhimento. Eu tenho que saber, aí vem a nossa dificuldade operacional. E por isso, às vezes, hoje, as empresas vêm correndo para optar, as varejistas, pela definitividade da base. Por quê? Porque fazer isso tudo correndo no meio de imposto de renda de pessoa física, no meio de apuração de SPED, de DAP, um mês é muito pouco. Sim. É pouquíssimo. Né? Então, No vamos caso optar... desse cliente seu específico, que era apenas um produto com ST, era fácil fazer esse levantamento. Sim, mas aí eu tenho outros clientes que tem, que já é do ramo de eletro, falando de linha branca, que aí nós fizemos uma conta, 77% da gama dele é ST. E a gama dele já é bem grande, 77% deve ser mais de 100 itens, com certeza. Não, muito mais. Muito mais. Muito mais. Para esse, lógico, vamos tentar fazer? Vamos. Estamos correndo, pegando a base do sistema, que o sistema me dá aí uma relação de produtos hoje com estoque, com o seu MVA, se possível, mas pelo menos com o seu NCM, mapear isso, fazer uma média que seja. Né? Eu estou preferindo até pela média hoje, porque se eu for pelo nota por nota, não vou ficar até dezembro apurando isso, né? Não tem como. Faço a média e aí eu vejo o preço praticado. O sistema te entrega a média já pronta. O pré-requisito se tem a média, né, é uma coisa que talvez é um ponto importante a ser mencionado. É a questão do levantamento do estoque mensal. Hoje, né, eu percebo, né, dentro da rotina do escritório, né, que a entrega desse inventário, né, por parte dos empresários, dentro do prazo previsto, é um prazo um pouco apertado, porque normalmente eles não vão conseguir te apresentar esse estoque mensalmente para que ele sirva como base para se iniciar a métrica de comparação com as suas operações de saída. Levando ainda em consideração que a possibilidade, né, que abrange esse decreto são os varejistas. Exato. Os varejistas, essencialmente, são simples nacional. Sim. E por ser simples nacional, já tem uma dificuldade maior de controle de estoque. Ou até não tem a rotina de controle de estoque. Está no sistema. Não são obrigados, né, a entregar e tu acaba não entregando. Porque vamos considerar um cara que seja lucro real. Ele pode ser varejista lucro real. Não. Lucro real trimestral. Esse trimestral ele tem que enviar o inventário 4 vezes ao ano. Sim. Porque acaba o encerramento do trimestre. O que for anual, lucro real anual, que na verdade você tem que fechar o balancete mensal, esse vai ter a cultura do mês. E o simples nacional, que fecha um ano a ano, e você tem que brigar com o cara para te mandar a tempo de fechar o do ano ainda. Tem que criar essa cultura dentro da empresa para conseguir mensurar isso. O que a gente consegue perceber também é que uma vez que for apresentado o estoque, né, no início do ano, né, que seria aquele que a gente normalmente recebe, né, os contadores recebem para poder apresentar o Sinteg de fevereiro, né, como a gente está falando de comércio varejista, sim, é possível então estabelecer o estoque aproximado, vamos dizer assim, porque eu acho que real acho que é difícil, porque todas as operações deveriam estar documentadas pelo documento fiscal. Então, assim, hoje a gente tem um estoque levantado em 31 de dezembro, vamos dizer assim, 2018. E a gente tem um registro das nossas caixas de entrada. Tem um registro de nossas caixas de saída, seja cupom fiscal, né, seja nossa fiscal eletrônica. Já é possível estabelecer o seu estoque no final do mês de janeiro. Assim, só que prever, né? Só que eu tenho uma certa dúvida se isso é viável no operacional, no dia a dia da empresa. Porque a gente trata hoje, né, não no simples nacional, é claro, mas no lucro presumido, pelo menos, e no lucro real, que todas as apurações já são analíticas. Sim. A gente já trabalha item a item, já em todas as apurações. Então, seria bom ter se alguém, por exemplo, passar algum feedback aí no nosso chat aí, para poder realmente passar se enxerga também como dessa forma que eu estou pensando aqui agora, uma possibilidade de você, já tendo as suas informações já importadas dentro do sistema, né, seja ele qual for,
para você pegar esse estoque inicial e estabelecer, né, essa previsão de estoque já ao final da competência. Claro, né, lembrando que você pode ter, às vezes, uma perda de estoque, uma baixa que não representa venda, né? Então, assim, é preciso ter um controle muito mais completo, né, desses documentos fiscais eletrônicos, uma orientação mais precisa também. Aí é o seguinte, eu penso hoje que com esse decreto, nós temos uma opção na faculdade de optar para 2019, definitividade ou não. Primeiro, é interessante ou não? Tem que fazer conta. É esse checklist que a gente está buscando aqui. Então a gente já sabe, tem que buscar o fornecedor, tem que buscar as informações do XML, tem que saber qual que é o MVA projetado, se for o caso, tem que saber sair. A questão se fosse para os contadores fazer isso, já seria um pouco difícil. A nível de, como você está falando, previsão. Previsão, exatamente. Histórico é outra coisa. Histórico é essencial, é a alma do negócio. Agora, a título de previsão, se fosse para o contador fazer isso, já seria bem difícil. Agora, quando você fala com a empresa, ela comentou aí de conscientizar os clientes, quando você fala com a empresa, aí você vai estar apresentando uma dificuldade, acredito eu, que muito grande para ela. E ela, não sei se ela vai conseguir te dar o retorno. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o contador sozinho não vai conseguir fazer isso. Perfeito. Isso é fato. E vai depender da empresa. Acho eu que hoje a maioria das empresas não consegue. Vamos trabalhar para daqui a um ano, se for o caso, que consiga e aí tenha uma racionalidade nessa opção. Porque hoje nós estamos falando de emoção. O cara fala assim, não, eu vou optar pela definitividade e não sei o que, porque não existe outra opção. Há um bloqueio contra isso. Embora existam empresas que estão hoje fazendo apurações. Por exemplo, tem um outro tipo de empresa, cliente nosso lá, que é ração. Só que dentro de ração tem uma ração que é ST, é um pouco perto da maquilagem. Quando nós conversamos isso com a gestora, ela falou assim, não, é muito bom e eu tenho certeza que é uma cadeia, né? É a indústria, o próprio varejo é lá. Não, no meu varejo tenho certeza que é bom, que eu vou ter uma restituição. Mas aí a gente conversando, colocando a ponta do lado, fazendo isso, pegando, que vinha da própria indústria dela, por isso foi fácil, porque a gente tinha a própria saída, né? A gente viu que, ok, o que ia ganhar, mas o que ia ganhar, a gente viu as necessidades de processo que não valeria a pena. O passo atrás, esse ano não. Então, só para encerrar esse assunto aí sobre o checklist, eu acho que então o ideal é pegar todos os itens que são ST, Sim. Analisar a base de cálculo dela, Perfeito. E comparar com o preço de saída e ver se naquele produto específico vai ter restituição ou complemento. Perfeito. Isso tem que fazer em toda a sua... Isso. E fazer isso em todos os itens e depois ver no total lá se vai, no final das contas, vai ter a complementar ou a restituir. Só que aí depois que você chega nesse momento, depois de um trabalhão, a empresa que eu estava hoje, eu fiquei com isso na cabeça, tem 33.303 itens cadastrados. 33.303 itens cadastrados. 77% ST. Sim. Faz a conta disso. 7 vezes 3 mil, 20 mil, mais ou menos 20 mil para se apurar. Para se apurar. Aí, lógico que a gente precisou de fazer uns contatos com o sistema para ele trazer uma maximização da informação. Sim. Porque se eu for fazer isso, não tem como. Mas então é basicamente isso mesmo que tem que ser feito. Isso. Então, quanto mais itens tiver no ST, mais difícil vai ser chegar nesse resultado. Sim, e vamos supor que nessa cliente de 33 mil com 20 e tantos mil, eu chego num resultado final que eu tenho R$100 para pedir ressarcimento. Você fez isso tudo É viável? à toa. Mas Paulo, eu acredito que se você fizer essas contas todas e chegar e ver que você tem lá no final das contas 100 mil por mês para restituir. Então você não fez à toa. Não, lógico que não. Eu acho que a conclusão, eu acho que essa conclusão, sendo positiva ou negativa, sendo favorável ou desfavorável, você tem que chegar nela de uma maneira racional. Tem algumas pessoas que vão entender, que já é algo mais específico. Tem um método de trabalho que é ver, julgar, agir. Sim. Primeiro você tem que ver, é isso que você está falando, tem que levantar. Ponto. É uma realidade. Você não está inventando ou imaginando, está vendo. Você vai julgar o que precisa e tem que agir. Ou você opta ou não opta. Entendi. Eu tinha deixado para o final também para você dar algum exemplo de algum case aí que você tem passado nesses últimos tempos de algum cliente seu, mas acho que você já citou alguns, se você tiver mais alguma outra coisa que seja relevante aí para o momento. Tá, mas as perguntas aí terminaram? Não, temos um comentário aqui. A dificuldade são aqueles clientes que utilizam a série D e ainda não estão informatizados. Realmente, eu acho que esses são os piores casos. Está acabando, né? Tá acabando. E tem aqui uma pergunta da Alcione Menezes.
Emissão de CLD e cupom fiscal. Só um instante, desculpa. Quando a gente diz que está acabando, que é a NF eletrônica, Tá vindo aí. para as empresas que estão sendo constituídas, já está aí. Né? Então, assim, não é uma opção Verdade. mais de usar o equipamento. Se você cria uma empresa hoje, você já chega, já nasce nessa nova era. Sim. Alcione Menezes falou o seguinte: emissão de CLD e cupom fiscal não farão adesão, correto? Você acha que a melhor opção é fazer o levantamento e, se valer a pena, fazer o credenciamento para a NFCE para que possa emitir as notas? Vamos repetir? Ficou um pouco Vamos confusa aí lá. a pergunta, vamos lá. Emissão de CLD e cupom fiscal não farão adesão, correto? Então, vamos lá. Eu sou da opinião contrária. Acho que quem é SLD deveria aderir à definitividade do ST para que não tenha que levantar nada agora. Talvez seja só o ponto de vista. Sim. Talvez quando ela fala não fazer adesão, é não fazer o cálculo todo. Isso. A gente tem que chegar no pode ser. CIARE, via CIARE, e aplicar, eu opto pela definitividade, ponto. Isso quer dizer que eu não preciso fazer o cálculo todo. Certo, Alcione? Me corrija se eu estiver errado aí. Então, quando eu falo optar, é ir lá no CIARE e falar, o meu está definitivo. Não quero fazer conta alguma. Essa é a primeira parte. Sim, é que eu, por exemplo, acredito que seja mais indicado para quem é SLD, por exemplo, que não tem muito jeito de fazer essas contas todas agora. Sim, agora. Agora é a palavra. Sim, agora. É bom lembrar isso, gente, que tudo que a gente está falando aqui é para esse momento agora. Exato. E que o nosso posicionamento é que você deve sim levantar tudo para o ano que vem de uma maneira para chegar numa conclusão racional sobre esse assunto. Então, beleza. Então, a primeira parte da pergunta dela ficou respondida. Falou certo aí, ó. Beleza. Ela falou certo, exatamente. Segunda parte. Você acha que a melhor opção é fazer o levantamento e, se valer a pena, fazer o credenciamento para a NFCE para que possa emitir as notas? Tá, aí nós estamos falando de uma situação operacional. Isso. Porque ela já fez a opção pela definitividade. Entende-se isso, né? Penso eu que é algo que está aí. Então, se você já consegue inserir isso dentro do seu cliente, organizar ele, seria bom quanto antes. Penso eu que sim. Sim, ela até colocou mais um comentário aqui, o seguinte, que as notas de complementação ou restrição é somente nota eletrônica. Tá, mas aí não é problema. Eu acho que mais ou menos a dúvida dela é o seguinte, o cara, o meu cliente lá, ele emite só CLD. Tá. Como que eu vou fazer uma nota eletrônica para restituir ou complementar o meu ICMS-ST? Isso aí eu queria até pegar um pouco a palavra também, o seguinte, isso aí eu acho que é uma situação, realmente, que a CLD, a gente está tratando de informação não digitalizada, né, Paulo Marco? Então, assim, a gente está tratando de informação, ela está ali escrita, né? É preciso você fazer o input da informação dentro do seu sistema de escrituração fiscal, digitalizando essa informação, para que aí sim possa haver um processamento dos valores. Certo. Então, assim, você tem aí um ônus muito grande na questão operacional do processo. Então, assim, hoje, a gente falar da SLD, eu também entendo que não é viável você realizar, né, executar o processo de análise dos valores para poder fazer restituição ou pagamento de complemento. Sim. Porque eu acho que aí se torna cada vez mais claro, né, a questão do momento não ser mais indicado para as empresas que emitem CLD ainda. Acho que essa questão que ela falou da adesão à NFCE, acho que é interessante, eu vejo como interessante porque é uma forma que você tem de automatizar o processo. Perfeito. Até mesmo para a contabilidade em si, fazer a sua apuração do seu imposto, né? Uma vez que você tem o arquivo digital desses XMLs da nossa casa de consumidor final eletrônico, você pode, de uma certa forma, otimizar o seu processo como um todo, a parte fiscal. Lembrando que se você não fizer agora, até julho do ano que vem você vai ter que fazer. Exatamente. Então já começa. Eu enxergo que talvez se ela já tiver a condição de fazer a opção, é interessante, porque aí quando ela for fazer a reafirmação da adesão em fevereiro de 2020, Ela tem como mensurar isso. ela já vai ter Ela vai possível fazer um trabalho de planejamento e mensurar esses valores para poder, aí de fato, realmente saber se é ou não um benefício para a empresa fazer a adesão. Eu acredito que quanto antes você começar a automatização dos seus clientes, o quanto antes ele tiver informatizado e tiver com essas informações de uma maneira digital, mais cedo você vai conseguir chegar a essa conclusão de uma maneira racional. Enquanto estiver na CLD, dificilmente você vai conseguir levantar isso tudo. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu tenho um colega, contador, que ele deu muito azar. O que aconteceu com ele? O cliente ligou para ele e falou, vou ter que colocar SF. O cara comprou SF naquela tarde. No outro dia veio o decreto da NCE. O cara gastou ali e veio. E o outro cara, aí um programador de um cliente meu, me ligou, ele é do Rio Grande do Sul, não lembro a cidade. E bravo, tá? Ele ficou bravo. Assim, o pessoal aqui, os contadores aqui, estão fazendo terrorismo. Terrorismo com o quê? Tá falando que é para ninguém mais comprar SF, que agora tem que ter NFCE. Mas NFCE, eu não estou pronto ainda. Calma. Expirou.
Cara, eu concordo com todo mundo que eles estão falando aí. Eu fico mais bravo ainda. Porque é o seguinte, cara, se hoje o cara vai nascer, pra que ele vai comprar CF? Aliás, quem vai nascer não pode, né? Mas se hoje o cara ultrapassou lá o limite de 120 mil anos, pra que ele vai comprar CF? Exatamente. E só, claro que está dentro do contexto nosso, já que a gente está abordando esse assunto da NFCE, né? Vai ser possível, tá? Para quem tem hoje uma impressora fiscal, fazer o uso dela mesmo estando na NFCE. Porque já existe a previsão, né, de que vários fabricantes, inclusive, né, basta você fazer uma intervenção na sua impressora fiscal, passar ela para o modo não fiscal. Sim. E fazer a própria impressão da NFCE pela própria impressora. Então você não vai perder o equipamento, né? É bom, importante, porque o governo já pensou nesses lados todos também, na questão do custo, né, operacional para se aderir à NFCE. Pode falar. Porque eu acho que só completando essa questão assim, acho que não tem por que temer que vai perder a impressora, né? Porque o equipamento, a impressão, né, da via do cliente vai ter que ser gerada para poder, ou então enviada por SMS, né, ou por e-mail. Mas eu vejo que vai ser possível, já foi afirmado isso, inclusive, da reutilização dos equipamentos. Perfeito, que era um temor. Um outro caso prático, Juliano, só para citar rapidinho, drogarias, farmácias. Que é o seguinte, tem clientes de drogaria que eles têm um PMC, é o preço médio ao consumidor. É tabelado. Então, assim, ele não consegue trabalhar o preço de saída muito. O de entrada, né, e o de saída não consegue. Não tem a flexibilidade que os outros comércios têm. Sim. Então, normalmente é tabelado, tá? É com esse preço. Só que tem um detalhe, se a gente for por aquele preço, é um pouco maior do que o MVA. Só que aí o cara fala, não é interessante. Não é. Só que aí tem que olhar, não pode esquecer dos demais produtos da farmácia que não tem o PMC. Perfumaria, etc. Porque esses, às vezes, que pode também ser aqueles produtos que você coloca para chamar a venda de outros, esses podem trazer esse recolhimento para baixo, talvez seja interessante. Então, o PMC, a farmácia, a gente criou-se um mantra que não é interessante por conta do PMC. Beleza, por conta do PMC não é. Mas e os demais produtos que não são PMC? O que nós estamos fazendo? Levantar e ver se é feito ou não. A Alcione Menezes falou isso aí, Eduardo, bateu palminha pra você. E Eduardo, eu queria até falar com vocês, galera, que estão assistindo aí a gente, vocês são contadores, se vocês acharem interessante divulgar essa live nossa para os seus clientes, para eles entenderem um pouquinho o conceito que a gente está falando e entrarem um pouquinho no universo de vocês, para saber por que a gente está nessa falação toda desse assunto, eu acho que é interessante. Então, divulguem a live, vai ficar gravada aí no nosso canal. Fala com eles para entrar, dá uma... eu acredito que teve bastante informação aqui hoje, bastante coisa relevante aí para vocês darem sequência nesse assunto aí na empresa de vocês. Porque tema tem, né? Ficar 3 horas aqui falando... eu acho que se a gente quiser, a gente fica até 6 horas da tarde falando só de SMS. Mas não é o objetivo aqui agora, acho que a gente já são 3h30, a gente pode começar encerrando a nossa live. Eu queria agradecer a todos vocês. Caso vocês tenham alguma outra pergunta, podem... encaminhar a gente através do nosso Instagram, Facebook, até mesmo através do meu e-mail ou e-mail do Eduardo. O Paulo Marcos também tem o seu canal, né, Paulo Marcos? A gente vai deixar na descrição aqui dessa live. O canal do Paulo Marcos também é um contador que vem gerando conteúdo aí. É uma boa referência aí para nossa região. E agradecer a todos vocês pela participação. Se vocês ainda não assinaram o nosso canal, assinem o nosso canal, aperta no sininho aí para vocês receberem notificações de conteúdo novo. E se vocês gostaram dessa live, se foi útil para vocês com alguma coisa, a gente respondeu alguma pergunta, deixa um like aí pra gente, que isso é importante pra gente saber que vocês têm curtido o nosso trabalho, que esse tipo de trabalho é relevante para vocês e que vocês estão precisando disso. A nossa ideia é produzir algo de valor para vocês. Pode falar, Eduardo. É só deixar aqui novamente registrado, né, que acho que essas 2 lives que a gente teve, né, nesse contexto do conceito, né, de todo esse processo que está se apresentando. A nossa próxima live, terça-feira que vem, nesse mesmo horário, né, dia 26 de março. Exatamente. Nós vamos poder realmente apresentar, né, essa etapa, passo a passo, né, do processo, como vai ser executado dentro da nossa ferramenta DataC. Então, eu acho interessante vocês também, se tiverem alguma dúvida, né, alguma situação, né, na vivência de vocês que queiram que a gente possa trazer para essa demonstração operacional do sistema, pode ficar à vontade, porque semana que vem eu vou estar abordando junto com vocês aí toda o básico, né, da operação como um todo, né, tanto na análise do lastro da base de cálculo, quando ela é possível ser detectada, como também no levantamento dela sobre o seu estoque, né. Então, eu acho que ficar bem, pode ser possível deixar bem transparentes as informações dentro do sistema. Conto com vocês, espero vocês também na semana que vem.
Só para concluir, às vezes, eu gosto de citar sempre o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito. O profissional que ajuda o profissional, ele não gera concorrência, ele gera admiração. Isso. Então, nesse sentido, eu penso o seguinte, e tem uma galera nova aí, eu trabalho com contabilidade desde 2001. Eu sou novo assim mesmo, tá? 2001. Mas assim, 18 anos que eu trabalho com contabilidade. E eu vejo que hoje a galera tem pensado de forma um pouco mais coesa, mais corporativa, mais... Entendeu? Assim, somos profissionais da mesma profissão. Não somos inimigos, essas coisas tudo que parece estar um querendo apunhalar o outro. Isso está muito legal. Eu acho que isso é bacana, tem espaço para todo mundo. Lógico, tem a necessidade de uma, como se diz, atualização, porque o que vem aí, essas coisas que vão chegando, elas vão determinar mercado. Se a pessoa for boa, vai ser boa. Se for além da média, vai estar em voga. Agora, se não acompanhar, também vai ter o seu peso. Né? Então, assim, eu queria deixar essa frase que eu acho muito bacana. O profissional que ajuda o profissional, independente da profissão, ele não gera concorrência, ele gera admiração. Sim, e até vou até encerrar com uma fala sobre isso, que eu tenho trazido muito essa visão para todo mundo. Eu não acredito em concorrência. Eu acho que o mundo é muito grande e se a gente acreditar na abundância de verdade, tem para todo mundo. Você não vai conseguir pegar todos os clientes e nenhum outro dos que estão nos assistindo aqui vai pegar todos os clientes. Então, essa colaboração entre a profissão é algo muito legal. Eu queria até deixar uma sugestão de um livro aí para vocês que falam um pouquinho disso. A Estratégia do Oceano Azul. Não sei se você já leu. Eu também ainda não li, mas a gente tem um projeto aí na DataC, que é o DataC Lab. Todos os colaboradores da DataC, a gente lê o mesmo livro, né, durante 2 meses, 3 meses mais ou menos. E no final desse período a gente marca uma reunião onde a gente discute a temática do livro dentro da DataC. Legal. Então é um projeto muito legal. A gente fez a primeira edição agora no final de fevereiro. Foi muito legal. Esse adesivinho aqui é até um brinde que a gente entregou para todo mundo que participou no primeiro DataC Lab, que não é algo obrigatório, então o colaborador que quer participa. Então o Estratégia do Oceano Azul é o segundo, vai ser o nosso DataC Lab 02, e ele fala muito disso, que de você encarar o mercado, existe o Oceano Vermelho, que é onde fica todo mundo querendo se matar, existe o Oceano Azul, que é onde você para de olhar para a sua concorrência e olha para o que o mercado precisa e começa a criar soluções que talvez sejam muito mais rentáveis do que a que você pratica hoje. Bacana. Então, isso. E não, vou deixar um desafio, que é o seguinte, eu falei do livro Poder da Ação, semana que vem a live, o Eduardo vai trazer a indicação de um livro. Isso, Eduardo, gostei, Paulo, gostei. Do desafio. Vamos ver depois. Beleza, então assim, quem aí tiver interesse em ler tanto Poder da Ação quanto Estratégia do Oceano Azul, depois dê um feedback pra gente aí, falando sobre isso. A gente vai ficar feliz em saber que a gente tem ajudado. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, você falou sobre a cooperação, colaboração entre profissionais da mesma profissão. Eu tô indo a trabalho amanhã, eu e o Sander da DataC, a galera deve conhecer o Sander aí. Nós estamos indo para Paraná amanhã para participar de um evento lá, numa empresa que ela presta serviço pra gente, software house. E eu vou estar em contato com várias outras software houses do Brasil todo. Com certeza vou encontrar com concorrentes, mas que na verdade não são mais concorrentes, são parceiros. E fiquem ligados aí no Instagram da DataC, que a gente vai estar mostrando aí o que a gente vai estar aprendendo nesses dias. E parceiros porque tem as mesmas dificuldades, tem Exatamente. As mesmas experiências. Show de bola. Exatamente. Gente, muito obrigada aí. É isso. Se você ainda não deixou seu like, não assinou o nosso canal ainda, faz isso agora aí pra gente. É muito importante pra gente isso. Um beijo e até terça-feira que vem.